E no Alta Tensão de hoje a gente tem Que Pode como dica de livro. No meio do portão, ele tava aberto. Ela parou no meio do portão. Olhou assim como se alguém tivesse na frente dela, de baixo a cima. Aí olhou pra trás, pra gente, né? E também mensagem com nosso querido Pedrinho. A Bíblia vai dizer: recolheste as minhas lágrimas em odres. Acaso elas não estão inscritas no seu livro? E a gente tem mais um pit stop inédito pra você. Então fiquem ligados que tá só começando. Então, sejam muito bem-vindos, né? Mais um programa do Alta Tensão. Você que está nos assistindo aí pela Rede Super de televisão, muito obrigado por escolher este canal, né? E escolher o nosso programa, Muito né? obrigado. Tá aqui com a gente. Então, muito obrigado, sejam muito bem-vindos. É isso aí. No programa de hoje a gente tem várias coisas que... E olha, a primeira... Já começou já assim, começou arrepiando. Pesado assim, mesmo. Pesado, assim. Que o tema é pesado, é o que pode, falando de um livro. Mas não é qualquer livro, não. Sim, essa parte é boa, porque é uma dica diferente, né? Uma dica de livro. Uma entrevista bem legal com o escritor do livro. Mas o livro é sobre... Olha o título dele, não sei se você vai conseguir saber sobre o que se trata. É demonologia. E aí? O que você acha? Acho que é um romance, né? Só se for pro capeta, né? Que horror! O livro fala sobre o estudo de demônios, como expulsar demônios, ou o que a palavra de Deus, o que a Bíblia fala sobre demônios. Olha só, é um livro de estudo, não é um livro assim que você vai estudar, né? Pra qualquer um ler, na verdade. Sim, não é um livro light ali. É um livro né? teológico. Olha, eu tô distraída agora, vamos pegar um livro. É isso aí. É esse livro. E olha, a gente tá com uma parceria com a De Santos, a livraria evangélica aqui da nossa igreja, que vão sempre estar indicando livros aqui pra gente. E esse é um deles, né? E se você quiser, você pode vir aqui na nossa biblioteca, se está passando por Curitiba, vem aqui adquirir um livro pela De Santos. Exatamente. Então agora fiquem com a entrevista que a Letícia fez com o pastor Eliezer. Olá pessoal do Alta Tensão, hoje no Que Pode a gente saiu um pouquinho do estúdio, a gente tá aqui numa livraria, eu tô até mais inteligente hoje, né, de tanta sabedoria, e a gente vai falar hoje sobre um livro, o assunto é polêmico, possessão demoníaca. Ai Jesus, o que você pensa quando vem esse assunto na sua cabeça? E hoje a gente está aqui com o pastor Eliezer Magalhães. Eu vou deixar ele falar o nome do livro e daí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Olá, pastor, tudo bem? Tudo jóia, tudo certinho. Como que é o nome do seu livro, então? Que é um nome meio complexo, assim, eu fiquei treinando, mas você já está acostumado, né? É Introdução à Demonologia. Vai falar, então, de possessão. Qual é o principal ponto do livro? Tá. O ponto é trabalhar o assunto da demonologia, né? Da existência de demônios, qual a sua ação na humanidade, o que a Bíblia fala sobre o assunto, desde Gênesis a Apocalipse, dentro do contexto bíblico, né? E dentro da história também da igreja, e o que a gente precisa entender disso para poder aplicar no dia a dia da igreja, no dia a dia do movimento missionário. Engloba vários aspectos em relação a esse assunto, né? Sim. Legal. Esse é o assunto geral. Entendi. Não, eu queria dizer assim, que em relação a esse assunto eu sou não tenho muito conhecimento. E daí você disse que a ideia desse livro surgiu de uma experiência que você teve no começo do ministério, né? Eu queria dizer que eu só vi uma vez uma pessoa assim, possessa, né? Eu acho que foi uma possessão meio branda, assim, porque não foi nada muito assim. Mas como que foi a tua experiência e daí o desenrolar dessa situação? Como que foi? Tá.
primeira vez que eu vi um caso de possessão demoníaca, eu tava no seminário. E estávamos fazendo um trabalho evangelístico num bairro em Curitiba. Uma pessoa que nós estávamos discipulando, de repente, mudou completamente a personalidade, mudou o jeito dela. E nós vimos que era estranho, né? Era uma moça, ela estava sentada tipo na saída da casa dela, né? Tipo uma escadinha. E conversando com ela, eu falando com ela, eu quero orar por você. E ela falou, eu não quero que você ore por mim, eu não quero. E eu entendi que tinha alguma coisa estranha. Eu falei, não, eu vou orar por você. Eu sei quem você é. Quando eu falei, eu sei quem você é, que saiu da minha boca, ela falou assim, você sabe, por um acaso, eu sou o pai da mentira? Aí, naquela hora, eu falei, não, eu vou orar por você, quer você queira, quer não queira. A mulher levantou, saiu correndo por meio da rua. E naquela hora eu fiquei assim, meu Deus, o que eu faço? Né? Ela correu, fugiu. Saiu correndo, saiu fugindo. Aí eu falei, Deus, em nome de Jesus, Pai, coloca um anjo lá naquele portão e não deixa esse demônio sair. Né? Bem assim, se é um... Né? Se é, você não tinha muita demônio, certeza, né? Você tava meio assim. Se é, então... A mulher saiu correndo, ela parou no meio do portão, ele tava aberto. Ela parou no meio do portão, olhou assim como se alguém tivesse na frente dela, de baixo acima. Aí olhou pra trás, pra gente, né? E disse assim, eu não posso sair? E saiu correndo no sentido contrário pra dentro de casa. Pra pegar faca, pra tentar se matar, pra tentar você teve atirar. certeza que era uma possessão demoníaca, né? Porque foi muito claro, né? Parou na frente do portão, tava aberto, né? Tinha de verdade alguém... Entendi, impedindo. Deus, impedindo ela de sair. E foi uma... primeira vez que eu tive uma experiência assim, estranha, doida. E você procurou daí ajuda? Como que foi assim a sequência disso? Primeiro que nessa experiência a gente ficou o dia inteiro pra poder expulsar esses demônios. Entendi. Né? Porque teve depois... E foi idas e vindas, os demônios saíam, voltavam, a gente não estava entendendo, a gente pensou que não é só orar e mandar ir embora, mas o demônio não saía. Tinha, assim, várias questões que foram. Eu voltei pro seminário, fui perguntar para professores, perguntei para vários professores, para pastores, e não tinham experiência, né? Não era um assunto polêmico. Parece que a gente às vezes fica com medo de falar, né, num assunto, ou não sei o que acontece. Não gosta. Você sentiu isso? Não gosta. Aí a gente é muito santo pra falar dessas coisas, né? E não gosta, muitos não creem, né? O ceticismo, né? Que daí vem a ideia de... ele tá aí, mas não tá muito, né? Tem gente que fala que a gente dá muito poder ao diabo, né? Sim, sim. A gente tem extremos, né? Essa é a verdade. Na literatura, o que a gente tem hoje de literatura acaba caindo pros extremos, né? De mistificação, de exagerar, às vezes, e do ceticismo, né? O que você encontrou quando foi pesquisar? Então, eu comecei a ler, foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei a ler para poder entender, estudar isso. Sempre lia a Bíblia, mas sempre tratava esse assunto como um assunto não muito importante. E de repente comecei a não, é importante, eu preciso entender. E eu fui vendo muitos livros caindo num extremo de tudo é demônio, o crente também pode ficar endemoniado, você olhar de uma perspectiva muito animista, eu digo. E foi um extremo. E de outro, de ceticismo mesmo, de você tratar esse assunto numa perspectiva puramente psicológica, psiquiátrica. E que tem muita gente que diz que mistura, né, muito a questão emocional com a espiritual, né? Sim. Tem casos que é puramente psiquiátrico, né? E tem casos que é demoníaco. Entendi. Né? E você precisa ter esse discernimento. E a questão é que nesse tempo eu vi que são dois... Estava polarizado. E não tinha nada equilibrado. Né? Que a gente precisa discernir quando é um caso psiquiátrico, quando é um caso espiritual. Muitas vezes mistura mesmo os dois. Fica meio confuso, ou não? Porque o que acontece? Quando uma pessoa fica endemoniada, e por muito tempo, quanto mais tempo uma pessoa ficar endemoniada, de verdade, Satanás, os demônios, eles geram uma confusão na mente da pessoa. Uma confusão na mente, no psicológico, muitas vezes no corpo, com questões físicas, nos seus relacionamentos sociais. Então, não é só expulsar.
é você lidar também com questões psicológicas, questões... Com as consequências, com as quem consequências. sabe, dessa possessão de tanto tempo, né? Sim. Tem tudo isso. É como se você tivesse um dia a sua casa invadida, né? Aí é a bagunça que deixa na tua Exato. casa. Então não adianta Tem que você só arrumar, expulsar, você tem que botar ordem na casa. Entendi. E para quem esse livro é indicado? Para quem você indica? Qualquer um pode ler? Qual é a indicação, assim, de... Primeiro tem que ser crente. Tem que ser crente. Tem que ser porque ele é um livro escrito para a igreja, em primeiro lugar. Ele é um livro ele é um livro teológico, não é um livro, vamos dizer, de um romance como o outro que eu escrevi. Não é uma leitura de meditação. Ele é um livro de estudo. É um livro para pastores, para seminaristas, para líderes da igreja, para discipuladores, para pessoas que de verdade querem trabalhar na ministração. E de repente tá lá trabalhando com a pessoa, estudando a Bíblia, e surge uma questão como essa, né? Pra gente estar preparado, né? Eu creio que todo discipulador de igreja precisa ler esse livro. Porque você, quando vai discipular, você vai lidar com pessoas que vêm do espiritismo, do candomblé, de tantas religiões. Não só disso, mas às vezes vem de uma outra igreja e ela vem com um histórico de coisas que ela precisa. Você vai lidar com... Dentro do discipulado questão faz da parte, demonologia. né? Faz. Mas a ideia do livro é justamente ensinar a igreja, né? E poder proporcionar essa libertação que Jesus, né? Como que ficou no final da história essa primeira experiência que você teve demorou, né? Mas como que foi no final? Porque a gente fica, né? Esperando essa... Então, ela, pela graça de Deus, ela foi liberta, né? Hoje ela tá vivendo uma vida totalmente transformada, ela casou, ela tem toda uma história, né? Daquilo que estava acontecendo na vida dela, tem filhos e tá bem. Né? Tá bem, assim, a gente vê o poder de Deus, da libertação dela. Hoje não dá pra falar aqui nesse vídeo, mas envolveu também libertação de drogas, libertação de prostituição, libertação de um monte de coisa que estava envolvida com aquilo e que Deus de verdade libertou. E o Evangelho tem poder para libertar qualquer situação. Sim. Eu acho que o que falta hoje é uma igreja que tem essa clareza de que nós temos na nossa mão poder para transformar vidas, poder para destruir fortalezas de Satanás, poder para transformar a nossa sociedade, poder para realmente levar a luz do Evangelho às nações. Mas isso começa com nós olhando para a palavra de Deus e crendo de verdade que Ele nos deu isso. Então, o livro não é acerca só dos demônios. Sim, porque né? o ponto final, né? A conclusão chega nisso, né? Da libertação, que é o mais importante. E esse é o foco. Amém. Que bênção. Que Deus abençoe, né? E abençoe bastante a igreja que vai poder fazer uso desse livro, né? Amém. Tá quase sendo lançado, Introdução à Demonologia. Eu vou ler, com certeza. Já tá na minha lista, né? Eu tenho uma lista que vai meio devagar, mas eu vou indo. Quero agradecer por você estar aqui no Obrigado, Alta Tensão. O prazer foi meu, né? Ter sido convidado. Acho que você vai voltar, porque o Eliezer tem muito conhecimento de vários livros, então pro que pode, assim, a gente pode usar várias vezes, né? Se é pro crescimento da igreja, crescimento do reino, né? Tamo aí, tamo junto. Amém. Obrigada. Amém. Obrigado. E você que tá aí do lado de lá, continue com Alta Tensão. Não saia daí, tem um monte de coisa boa, tá bom? Tchau. Você acabou de ver a entrevista, então, com o pastor Eliezer Magalhães sobre o seu novo livro, Demonologia. Sim, é bom estudar um pouquinho para você não falar besteira, né? Sim, não se prevenir. Ou fazer besteira, lá. né? Ainda mais nesse assunto que é assustador, né? Mas vamos agora, então, para um assunto mais light. Isso, por favor. Assim, com o título, não sei se é tão light assim também, né? Nossa, esse programa tá pesado, hein? Mas enfim, a gente vai pra mensagem de hoje. Você já chorou? Mulher chora demais, né? Só mulher, né? Porque homem não chora. Não, eu sou meio chorão, eu sou chorão. Sim. Eu choro em filme, eu choro... Quando você vai em casamento, eu choro vendo a noiva entrar. Também, né? Sério? É um momento emocionante. Daí o momento voto, sempre chora. Sim, É velório. que cai um cisco no olho. Eu sou pastor e eu faço velório, faço casamento. Eu choro nos dois.
É Tipo, ali difícil. fazendo o casamento, eu você tenho tá que ficar, chorando. eu tenho que ficar assim, engolindo o choro e a noiva entrando e eu... Entendi. eu Aí tenho que você me fica concentrar. firme ali, tipo, não vou chorar, né? Para os noivos conseguirem falar tranquilos, volta, sem chorar. Não, já tá ali o pastor chorando. É. Aí todo mundo chora. Que emoção. Mas o que fazer enfim. com as lágrimas? Essa é a mensagem de hoje. O Exatamente. segredo das nossas lágrimas. Porque as lágrimas podem ser de felicidade, mas também de tristeza, né? Agora, o crente, por que ele passa por problemas? Por que ele tem que chorar? Talvez Vamos ver na mensagem. é isso que o Então. Pedrinho vai trazer pra gente, o segredo das nossas lágrimas. Tão certo quanto o dia e a noite, tão certo quanto a nossa morte, tão certo quanto os raios do sol, é que nesse mundo, na nossa passagem aqui, por vezes nós vamos derramar lágrimas. Muitas vezes os motivos delas e os porquês nós não sabemos. Isso é um grande mistério para a humanidade, porque um Deus poderoso, um Deus bom, permite que nós, por vezes, passemos por sofrimentos tão profundos, por dores amargas, e que escorram, às vezes, aquelas lágrimas de agonia em nossos rostos. O título da mensagem de hoje é O Segredo das Nossas Lágrimas. No livro de Salmos, capítulo 56, versículo 8, a Bíblia vai dizer: recolheste as minhas lágrimas em odres. Acaso elas não estão inscritas no seu livro? Quando eu leio esse texto, eu sempre fico muito impactado, porque ele mostra algumas coisas muito importantes para a minha vida, e eu acredito para a vida de todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem e de todos aqueles que podem ler esse texto. Essa mensagem é que Deus olha para cada uma das lágrimas que nós derramamos. Ele sabe o motivo de cada uma delas, e Ele nos sustenta e cuida em toda e qualquer circunstância. Uma vez eu estava lendo esse texto e veio uma imagem muito linda na minha cabeça. É algo da minha cabeça, algo da minha imaginação, mas me marcou muito. Eu me imaginei chegando na eternidade. Quando eu chegava na eternidade, eu via o Senhor Jesus em glória. Ele me recebia ali na presença eterna do Deus Todo-Poderoso. Então eu entrava numa sala. Essa sala tinha o meu nome escrito. E nessa sala tinham vários odres, vários vasos e datações em cada um desses vasos. E o Senhor começava a passear comigo por aquela sala. E então Ele começa a me contar que cada um daqueles vasos continham lágrimas que eu derramei em momentos de sofrimento profundo. E o Senhor então começa a contar para mim o segredo das minhas lágrimas. Quando por vezes eu achei que eu estava abandonado, quando por vezes eu achei que eu estava sozinho, Ele começa a passear comigo por aquela sala e me contar a história de cada circunstância que eu passei, olhando do ponto de vista de Deus, não do meu ponto de vista tão pequeno. Ele começa a abrir esse livro que a Bíblia fala, onde Ele escreve as minhas lágrimas, começa a me contar onde Ele estava quando eu estava ali chorando, começa a me mostrar: filho, eu estava do seu lado te sustentando. É algo da minha imaginação, mas isso aqui não deixa de ser realidade. Por vezes nós achamos que quando nós derramamos lágrimas, nós estamos sozinhos e abandonados, mas o que esse texto me mostra é que em meio à dor e em meio ao sofrimento, o Senhor olha para cada uma das lágrimas que nós derramamos. Ele cuida de nós, Ele sabe o motivo e o porquê. Ele nos sustenta e nós não estamos desamparados. A Bíblia jamais prometeu que nós não vamos passar pelo vale da sombra e da morte, mas ela promete que quando nós passarmos, o Senhor vai estar conosco.
Outro texto que eu acho lindo no livro de Salmos é o Salmo 126, versículos 5 e 6. Ele vai dizer: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Quando nós caminhamos com lágrimas, nós somos moldados, e a palavra de Deus está dizendo que essa lágrima é como a chuva que rega o solo aonde nós estamos semeando. Eu gosto de imaginar que quando nós derramamos lágrimas, elas são como aquelas gotas de uma cachoeira que em uma caverna vai caindo, e com o passar do tempo, aquelas gotas vão moldando a rocha. Uma gota não tem peso nem força nenhuma, mas aquela água que corre vai moldando a rocha praticamente impenetrável com o passar dos anos. Assim é o nosso sofrimento, assim são as nossas lágrimas. Com o passar do tempo, elas moldam a nossa alma, o nosso caráter, a nossa vida, nos deixando alguém com o coração mais próximo de Deus. Hoje você descobriu, segundo a Bíblia, o segredo das suas lágrimas, que o Senhor olha para cada uma delas, a recolhe no seu odre e escreve no seu livro o motivo delas. Por isso confie no Senhor, entregue o seu caminho a Ele, porque o mais Ele fará. Deus abençoe sua vida, que todas as outras vezes que você chorar, você guarde essa mensagem no seu coração. Então, obrigado, Pedrinho, por mais uma mensagem muito interessante falando sobre lágrimas, né? E eu gostei do barulhinho de água atrás. Sim, parece que é um monte de lágrimas caindo. Não deu vontade de chorar? Não, então tá. Não deu vontade de chorar. Falando sobre lágrimas, tem que chorar, né? Mas eu gostei, ficou um cenário bem propício pro tema. Ficou, né? O autoatenção tá melhorando, a gente tá... Tá, vamos continuar então, né? Pra dicas. Pra a gente dicas. tem dica. Hoje a dica é vocação. Exatamente. Você sabe qual é a diferença entre vocação e carreira? Carreira. Na hora de escolher ali o que você vai fazer no seu vestibular? Então, é esse o tema de hoje do Pit Stop. É isso que a Giovana vai trazer pra você, então fique ligado. Olá! Hoje eu estou aqui para dar uma dica quente de como é que você, aos 14 anos, escolhe um curso para fazer no vestibular. Sim, porque é muito novo, né, gente? 14, 15, 16 anos, você aí no ensino médio tendo que resolver como é que preenche aquele abençoado papelzinho da inscrição do vestibular. Eu sou a Giovana Conte e você está comigo no Pit Stop. Então, gente, como? Giovana, como que eu faço para escolher o que eu vou fazer no vestibular? Boa notícia é que eu tô aqui para te dar algumas dicas. Hoje, eu quero começar com a primeira, focando um pouco em uma diferença básica, que é vocação e carreira profissional. A gente precisa entender que essa decisão de um curso é uma decisão, na verdade, por uma carreira profissional. E não pela vocação que você vai ter para o resto da sua vida. Enquanto vocação é uma coisa do tipo, o que você vai devolver para a sociedade, cuidar das pessoas, salvar os bichos, ou incluir pessoas, desenvolver tecnologia. A vida profissional, a carreira profissional é mais assim, medicina, direito, arquitetura, engenharia, é mais coisas assim, mas... Então, a primeira dica que eu dou, quando você for escolher, é assim, pensa nisso. Mesmo que você não saiba a sua vocação, a sua escolha é por uma carreira, não por ela. Eu sou Giovana Conte, você está comigo no Pit Stop. Se gostou, curte, compartilha, que tem mais na próxima semana. Você acabou de ver as dicas com a Giovana. Se você gostou, caso você acabou de, sei lá, ligar a tua TV e tipo, perdi uma atenção. Que agora? É isso? O que é esse programa? Muito Entendeu? louco. Entendeu? Tipo, nossa, legal, mas... Então, acabou. Mas você pode assistir de novo no nosso canal no YouTube. Por favor, acesse lá Alta Tensão TV.
no YouTube e também no Facebook. Você pode dizer de onde você está assistindo, se você está curtindo ou não, se você gostou, né? Se você do tem programa alguma de hoje. dica que você quer ouvir aqui, Isso né, aí. caso você é vestibulando e, nossa, queria saber sobre tal assunto, manda pra gente que a Giovana pode falar sobre esse assunto no próximo Isso Pit aí. Stop. Ou você tem uma dica sensacional de banda, de livro, de... Sabe Deus qual é a tua dica? Manda pra gente. Filmes Porque também. Se você não mandar pra gente, a gente não vai poder saber, não vai poder passar aqui no programa. É isso aí. Então, Temos o Instagram também, né? Então lá, acesse nosso Instagram lá, você que tá aqui, ó, Instagram não mudou muito, na verdade mudou. Porque a gente tinha um Instagram, a gente perdeu uma senha, a gente tem que fazer um outro, sabia disso, né? Então Alta Tensão TV Oficial, ok? Alta Tensão TV Oficial, você vê as nossas fotos, bastidores. caso você esqueça, é aquele esquema. Tudo é Alta Tensão TV. Isso. No Insta tem o oficial atrás e é Fechou. isso. Bem simples, bem fácil. E se você estiver na região, se dá um pulinho aqui na nossa igreja, nos visita, vem nos dar um abraço, traga um presentinho, é claro. Isso, vem Né? visitar a gente na gravação, traz um bolo, algo assim. É isso aí. É Vamos isso, tchau, né? então. Chegou. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Um abraço, tchau, tchau. Acho que vai ter que Você cortar também. um pouco. Você também, tchau. Porque ficou meio longo. E no... De assistir de novo. Isso. Acho que vai ter que Você cortar também. um pouco. Você também, tchau. Corta.